A Lei 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, normatiza vários direitos e garantias das crianças e adolescentes, de modo que alguns deles sejam agora destacados. Primeiro, proteção efetiva de seus direitos e garantias. Para tal primado, é assegurado que todas as crianças e adolescentes devam receber assistência e garantia dos direitos e garantias. E assim deve ser, independentemente de sua cor, sexo, etnia, nacionalidade, opinião pública, condição financeira ou religião, bem como de qualquer outro fator discriminatório. Então, esse ano nós comemoramos 30 anos do ECA. Então, nós temos muito que ainda ver sobre ele, onde houve a participação popular na formação dessa lei. No artigo 3º, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo e proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se a eles por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico e mental, moral, espiritual e social, em condição de liberdade e de dignidade. No parágrafo único, os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Bem, da subsistência digna, por mais que infelizmente essa não seja a realidade de todas as crianças e adolescentes brasileiros, segundo a lei, é conferido a eles o direito à alimentação, à moradia, ao lazer, à cultura, esporte e atenção médico-hospitalar, desde a sua concepção, bem como acesso à previdência social. É dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade, ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No artigo 7º do ECA, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Dos portadores de necessidades especiais, nós vamos falar agora. A frase-chave aqui é inclusão. Inclusão social das crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais. Construção de políticas públicas protetivas que garantam o acesso a oportunidades através de derrubadas de barreiras, outras perpétuas e intransponíveis. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habitação e reabilitação. É uma luta contínua que estamos aí mobilizando para que sempre se haja, né? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe a eles por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, o ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou as comunidades em que vivem,
incluindo pela Lei nº 13.257 de 2016. No artigo 11º, é assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observando o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Redação dada pela Lei nº 13.257 de 2016. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde, específicas de habilitação e reabilitação. Redação dada pela Lei 13.257 de 2016. No artigo 47, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que seja inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Parágrafo 9º. Terão prioridades de tramitação os processos de adoção em que adotado for a criança ou adolescente com deficiência ou com doenças crônicas, incluindo pela Lei nº 12.955 de 2014. No artigo 50, a autoridade judiciária manterá em cada comarca ou fórum regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e outra de pessoas interessadas na adoção, vide Lei 12.010 de 2009. No parágrafo 5º, será assegurado prioridades no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescentes com deficiência, com doença crônica ou com necessidade específica de saúde, além do grupo de irmãos, incluído pela Lei nº 13.509 de 2017. No artigo 54, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. No artigo 66, o adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. No artigo 70, a União, o Estado e o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na promoção de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, incluído pela Lei 13.010 de 2014. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiências terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção, incluindo pela Lei nº 13.010 de 2014. No artigo 87, são linhas de ação da política de atendimento. 7º, campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda da criança e do adolescente, afastadas do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiências, e as de grupos de irmãos, incluindo pela Lei nº 12.010 de 2009. Artigo 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial que conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o preparo das postulantes para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável, à luz dos requisitos e princípios desta lei, incluindo pela Lei 12.010 de 2009. Parágrafo 1º. É obrigatório a participação dos postulantes em programa oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela execução de política municipal de garantia do direito e à convivência familiar e dos grupos de apoio à adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da Juventude, que incluam a preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção interracial de crianças ou de adolescentes com deficiência, com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de irmãos, redação dada pela Lei nº 13.509 de 2017. Artigo 208. Rege-se pelas disposições desta lei
as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. Segundo, de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. O direito personalíssimo ao nome e à nacionalidade, tal garantia é a de bem da verdade, primordial para o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeito de direito pelo Estado. Assim, desde o nascimento se garante o nome, a nacionalidade ao indivíduo. Não é demais lembrar que a vida de privações e à margem de qualquer proteção que inúmeros brasileiros passaram e ainda passam pela ausência do registro civil. Para contornar tal cenário nefasto, existe atualmente a figura do registro tardio. Direito ao pleno desenvolvimento, de mais a mais deve ser assegurado à criança e ao adolescente o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Tal direito está atrelado ao oferecimento de oportunidades de crescimento amplo e afetivo, reconhecendo-se à criança e ao adolescente a figura do indivíduo humano que constante aprimoramento pessoal e social, para tanto é dever do Estado implementar políticas públicas de valorização e proteção das crianças e adolescentes. Afinal, de nada vale a letra fria da lei se nada de concreto for efetivado. E para isso é necessária também a participação da sociedade civil, né? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. No parágrafo único, elenca: os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência e condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Pode-se dizer com tranquilidade que a educação é a principal ferramenta de desenvolvimento humano e social das crianças e adolescentes. Por esta razão, é direito de toda criança e adolescente o acesso à educação gratuita e de qualidade. O estímulo educacional é fundamental, mostrando-se como a melhor forma de aprimoramento das qualidades da pessoa humana. A educação é uma forma de construção de independência e, por toda essa razão, é um direito da criança e do adolescente, bem como única forma de crescimento de uma nação. O ser humano em desenvolvimento, além da satisfação e de suas necessidades vitais básicas, urgem de afeto, amor e atenção. Afinal, o abandono afetivo é tão nefasto quanto a privação de recursos materiais. Aludido direito é dever da sociedade e da família. Uma criança se sente amada e amparada, cresce forte e segura. Aqui vale destacar os princípios da paternidade e maternidade responsável, bem como o fortalecimento de proteção das famílias em situação de vulnerabilidade social, pois somente assim se efetivam, de fato, os direitos escritos nas leis. Afinal, a extrema pobreza aniquila qualquer ambiente saudável e harmonioso e torna mais vulnerável quem precisa de proteção. A criança e o adolescente têm direito à proteção e à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. No artigo 8º, é assegurar a todas as mulheres o acesso aos programas de políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e ao atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no ambiente do Sistema Único de Saúde, redação dada pela Lei nº 13.257 de 2016. É dever de todos impedir que a criança e o adolescente sejam vítimas de preconceito e discriminação por razões raciais, orientação sexual, religião, dentre outros. Em um país em que inúmeras pessoas pretas e homossexuais são mortos diariamente,
É dever de todos proteger as crianças e adolescentes de tal quadro desumano. Somente com o respeito às diferenças se constrói um país unido e forte, sendo o preconceito e a discriminação corrosivos, pois tolhem vidas e o desenvolvimento seguro. No artigo 5º, assegura que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação e exploração, violência, crueldade e opressão, punidos na forma da lei. Qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, a exploração do trabalho infantil ainda é uma realidade em nosso país, sendo dever de todos e principalmente do Estado implementar políticas públicas para impedir tal quadro desolador e cruel. Infelizmente, inúmeras crianças e adolescentes que vivem em realidades de extrema pobreza sequer podem estudar, pois a rotina de trabalho é tão árdua que impede a sua inclusão escolar. Aqui se faz menção à degradante exploração sexual que assola nosso país. Inúmeras crianças e adolescentes têm sua vida marginalizada e cruelmente arrasadas pela perpetuação da pedofilia. A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas conforme o artigo 70A. Políticas na execução de ações destinadas a coibir o uso e o castigo físico ou o tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações, incluído pela Lei 13.010 de 2014. Primeiro, a promoção de campanhas educativas permanentes para que a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos, incluindo pela Lei 13.010 de 2014. Segundo, a integração com órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, incluindo pela Lei nº 13.010 de 2014. Terceiro, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para o desenvolvimento das suas competências necessárias à prevenção, à identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e adolescente, incluindo pela Lei nº 13.010 de 2014. Quarto, o apoio e o incentivo às práticas resolutivas e pacíficas de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente, incluindo na Lei 13.010 de 2014. Quinto, a inclusão nas políticas públicas de ações que visem garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais e aos responsáveis com o objetivo de promover a informação e a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo, incluindo pela Lei 13.010 de 2014. Sexto, a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação das ações e da elaboração de planos de atuação conjunta focadas nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação, e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, incluindo na Lei nº 13.010 de 2014. Os direitos da criança e do adolescente, quando em conflito, devem prevalecer frente aos outros indivíduos. Como sujeitos em desenvolvimento, é necessário a sua proteção e preferência pelo Estado. No artigo 4º, é dever da família e da comunidade, da sociedade e, em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No parágrafo único, a garantia de prioridade compreende, primeiro, primazia de receber proteção, socorro e em quaisquer situações, precedência de atendimento no serviço público ou de relevância pública, preferência na formação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Bem, até agora eu falei sobre o que é o estatuto em si, a lei, porque eu sou bacharela em direito, mas agora eu vou falar como mãe e como professora no dia a dia na sala de aula. Então, como mãe, eu vou contar um relato agora que aconteceu com meu filho há muitos anos atrás, logo que surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente, eu estava coordenando um projeto na rua, com crianças de rua que estavam lá sendo tiradas do espaço físico deles porque estava surgindo num condomínio novo, e eles estavam ali jogando bola. O condomínio chegou e fez uma rua no espaço onde eles jogavam bola. Aí, todo instante, estava minha mãe sentada na frente da casa, olha o carro, veio o carro, né? E eu disse, mãe, o que está acontecendo aí? As crianças estão jogando bola na rua e vem o carro e ele vai atropelar. Eu disse, mãe, peraí, vamos olhar. Daí eu disse, ó, cuida do carro mesmo. Era uma avenida onde ia para o condomínio que estava sendo construído. Ali era o espaço dele jogar bola num campinho de futebol no meio do mato. Passou o condomínio e fez uma estrada ali e tirou o espaço das crianças. Então, o meu surgimento com a questão da criança foi assim. Aí eu pensei, eu sou presidente de uma ONG, eu vou criar um projeto para criar a segurança dessas crianças ali. Minha mãe parava de gritar na porta de casa, que ela sentava lá e as crianças jogando bola, e ela gritava, olha o carro, olha o carro. Daí eu pensei, fiz o projeto Lições de Cidadania. Chamei as crianças, chamei eles para dentro da minha casa, disse, é perigoso vocês ficar ali, mas vamos fazer o seguinte, vocês querem fazer parte de uma ONG, eu vou ensinar o que é direito de vocês e o que é dever de vocês. Vamos sentar aqui e vamos conversar todo sábado que se juntam nesse local para jogar bola, vamos sentar aqui e vamos conversar. Aí o que eu fiz? Eu, como presidente da ONG, eu fui na prefeitura toda sexta-feira, eu ia lá, pegava uma autorização para fechar a rua e entregava na polícia militar, lá perto do bairro, né, que eles sabiam que a rua estaria interditada com autorização da prefeitura. E também que os carros poderiam ir contramão, que não seriam multados, porque era 2 vias naquela avenida. Uma avenida eu reservei para eles jogar futebol no final de semana, no sábado. Mas toda sexta-feira eu ia lá na CEMOB, pegava a autorização, passava no posto policial e entregava lá. Aí, então as crianças botavam lá embaixo uma placa com o nome da ONG, tudo, e fechava, e eles ficavam jogando bola. Acabei com a confusão deles ali de ser atropelado ou não. Aí, nesse momento, eles tinham os jogos, tudo, a gente se organizava e eu conversava com eles, ensinava para eles o que era direito e dever. Aí eu disse, vocês têm o direito de jogar futebol, mas vocês também têm o direito de garantir toda a segurança das pessoas que vão passar por aqui, não jogar a bola que vai dar problema para o carro todo, né? Então, nós vamos sentar aqui e vamos conversar. Além de só do jogo, eu chamava para eles e comecei a perguntar da escola, o que estava acontecendo, como que eles estavam estudando, em casa, qual eram os direitos dele, porque muitas vezes acham que o Estatuto da Criança e do Adolescente é só para proteger a criança, mas a criança é para proteger a criança, sim, mas no momento que a criança tem um direito, ela também tem um dever, e eu questionava as crianças assim, no momento que vocês entram na casa de vocês, está tudo organizado, a mãe limpou, organizou, qual é o dever de vocês? O direito de vocês é morar numa casa limpa, tudo organizadinho. E qual é o dever de vocês? Ajudar a manter aquele espaço que a mamãe fez para vocês limpo, organizado. Vocês têm direito de estudar numa boa escola, não é verdade? Sim. Então, o que vocês têm que fazer para que esse direito seja um dever de vocês também? É um direito de estudar numa escola boa, é um direito de vocês terem uma professora que eduque vocês, mas também é o direito de vocês respeitar essa professora, estudar e tirar boas notas, isso é um dever. Então, em cima de cada direito, vocês têm um dever também a cumprir. Então, está aí o Estatuto da Criança e do Adolescente para
defender os direitos de vocês, mas nunca esquecer que em cima de cada direito tem um dever também. Essa é a obrigação de vocês. Aí foi. Naquela época, meu filho tinha 4 aninhos. Eu estava passando por uma situação que a maioria de vocês também já deve ter passado em casa, de divórcio, de separação dos pais, as crianças ficam com o pai, com a mãe, com o direito à visita, tudo. Aí meu filho tinha 4 aninhos, ele não queria comer. Não queria comer de maneira nenhuma. Aí meus irmãos mais velhos diziam assim, bate nele. Eu disse, não, tenho uma filha que hoje está com 15 anos, 17, né? A diferença de idade deles assim era de 15 anos. Bate nele para ele comer. Eu disse, não vou bater nele. Se eu não bati na Emanuele, eu não vou bater no Diego. Eu disse assim, não vou bater nele, não. A hora que ele sentir fome, ele vai comer o que ele. De tarde, se ele sentir fome, ele vai comer o que eu ia oferecer no almoço. Eu quero ver se ele não vai comer. E eu estava entendendo a situação dele, porque era o momento que o pai tinha saído de casa, tudo, então estava acontecendo uma situação emocional dele. No momento que ele sentia fome, eu apresentava para ele a comida. E foi naquela história, bate e não bate. Uma semana depois, ele veio no meu direito de visita, ele veio me visitar, e eu fiz um almoço maravilhoso para ele e tal, né? E ele disse, Diego, come aqui. Não quero. Eu disse assim, come, Diego, a mãe passou a manhã inteira cozinhando para você, vai comer sim. Não quero. Nesse momento, eu peguei o prato e fui para o lado dele, tu vai comer sim. Quando eu fui para o lado dele e disse, vai comer sim, ele disse, eu vou chamar a polícia se tu me bater. Aí, naquele mesmo instante, eu reagi e disse, não, quem vai chamar a polícia sou eu, porque eu, como mãe, tenho a obrigação de te dar o que comer, e você, como filho, tenho o dever de comer o que eu tenho que fazer, porque se eu não te der o que comer, eu vou presa. Aí a polícia vai escutar a versão minha e a sua versão, e se eu estiver errada, beleza. Eu mesmo que chamei a polícia, eu mesmo vou ir com a polícia, e tu vai morar com o teu pai, ou resolve o que tu vai fazer na sua vida. Vai lá pro conselho onde cuido das crianças, você que sabe. Não, eu quero minha mãe de volta, foi isso que ele me respondeu, né? Porque ele estava fazendo uma chantagem comigo, ele sabia que tinha uma lei que amparava ele, com 4 aninhos isso, imagina? Aí eu pensei assim, não, então faz isso, come. Aí ele comeu de boa, porque ele tinha opção, a mãe ia presa ou ele comia. Então é uma situação assim que eu sempre trabalhei. Hoje ele está com 19 anos, eu nunca tive problema com ele. Ele estudou, foi para o quartel, me mandava vídeos lindos do quartel, né? Foi estudar fora, eu sempre dava orientação para eles, eu dizia, filho, nunca faça nada errado. Daí começou a virar adolescente, né? Ia para o shopping, queria ir para o shopping sozinho. Eu dizia para ele assim, filho, se tu vai para o shopping é cheio de câmera, tudo que tu fizer lá tá filmado. E se acontecer alguma coisa que tu fizer errado, é eu que vou pagar o pato, eu digo assim para eles, né? Então toma cuidado. Se um coleguinha teu fizer algo errado, sai de perto, porque se tá junto, você vai estar cúmplice com ele. Eu sempre orientava dentro da lei, porque no Brasil a gente não pode, ninguém pode alegar que não conhece a lei. Então é importante que os pais se informem e explicam para a criança desde pequenininho que eles têm direitos e obrigações e que tudo que ele fizer de errado, enquanto for menor de idade, você, como mãe, como pai, vai ser responsável por ele. Então, tu vai responder por ele. Então, tu tem que orientar ele do que ele deve fazer ou não numa sociedade. Então, eu posso dizer que eu nunca tive problema com os meus 2 filhos. Minha filha foi estudar fora, quando tinha 17 anos, foi para outro estado fazer faculdade. Eu simplesmente dei uma orientação para ela. Eu disse, filha, você e seu irmão foram planejados para nascer. Então, você vai morar lá no outro estado, você, teus colegas, foram vários colegas, inclusive o namoradinho dela, junto. Eu disse assim, eu não quero neto sem esse planejamento. Primeiro estude, se forme, que depois você vai ter, como a sua mãe, o direito de ter filho. Eu saí de casa quando tinha 18 anos, porque eu queria casar com uma pessoa que a minha família era contra, mas eu queria casar, mas eu já me sustentava, então eu sabia o que eu estava fazendo. Isso eu dizia para ela, né? Você estuda, faça tudo direitinho, graças a Deus estudou, namorou esse rapaz, também advogado hoje, se formou, antes de se formar mesmo, fez concurso público, passou para analista judiciária, casaram, os 2 acabaram casando, hoje eu tenho uma neta de 3 anos, maravilhosa. Depois que ela se formou, ela voltou para morar comigo,
E eu disse assim: "Não, filha, você não vai morar comigo hoje, tu vai morar com o seu pai, que o teu irmãozinho está morando com ele. Tu queria um irmãozinho, eu te dei um irmãozinho. Então você vai morar com ele que eu vou ficar mais calma". Então, eu abdiquei de muito direito meu, de uma pensão maravilhosa, para que o meu filho tivesse a garantia de ter a presença do pai. Eu deixei a guarda para o pai e para que meu filho tivesse a presença do pai com ele. E eu nunca deixei de visitá-lo no final de semana, acompanhar o crescimento dele, mas eu queria a presença dele. Era uma pensão maravilhosa que eu não precisava nem trabalhar na época, mas eu preferi que meu filho ficasse na presença do pai, porque eu queria presença, eu não queria pensão. Pensão eu nunca dependi de marido para viver, então eu queria que ele tivesse o direito dele garantido. E foi assim a vida toda, cresceu. Depois, quando ele vinha me visitar, até adolescente, eu queria sempre nas melhores escolas, como a minha primeira filha teve, houve um divórcio, né? Teve nas melhores escolas, o meu filho também estudou nas melhores escolas. Eu abdiquei de muita coisa, mas para que meu filho tivesse garantido o direito de ter boas escolas, uma casa maravilhosa, e também a presença do pai, principalmente a presença do pai. Hoje ele está estudando, fazendo o curso de Direito, já serviu o quartel, e eu não posso reclamar. Minha filha, analista judiciária também, adolescente, foi estudar fora, mas tudo em cima da lei. Eu dizia para eles: não faz isso que vai acontecer aquilo. Então, você é responsável pelos teus atos. Então, a gente tem que educar nossos filhos de uma maneira que eles saibam que nós temos leis, que nós vivemos num país que ninguém pode alegar desconhecer a lei, nem pai, nem mãe, nem filho. Então, desde pequenininho, você tem que educar os filhos que existe uma sociedade onde existem regras. Outro momento que eu vou contar aqui para vocês, de repente até estou falando demais de mim, mas a questão sexual. Eu disse para minha filha: foi estudar fora, eu não estaria junto ali para ver se ia ou não ia ficar com o namorado. Estava todo mundo indo junto, adolescente, né? Eu disse assim: filha, tu estudou nas melhores escolas, você vai morar longe, tu conhece o teu corpo, a mãe te ensinou tudo o que vai acontecer, então não me faça neto que não seja planejado. Então, ela se formou, estudou. Depois de casado, 3 anos, hoje eu tenho uma netinha. E meu filho também. A primeira relação dele, o menino, né, morando comigo ali e tal, né? Eu vou contar a ceninha dele assim. A criança pergunta muito sobre a questão sexual. Então, o menino, ele um dia estava assistindo TV comigo, numa dessas visitas que ele vinha comigo, ele estava assistindo a televisão e vendo o namorado se beijando. Aí, qual foi a reação dele? Eu disse assim: e mexendo lá no órgão sexual dele, ele vendo na televisão, a TV, né? Se beijando, ele disse: Diego, e ele: mãe, daí a pergunta que ele fez: mãe, por que meu pio cresce quando eu vejo alguém se beijando? Aí eu respondi para ele assim: filho, porque você é homem, o homem é assim, quando ele vê alguma coisa, ele sente prazer, e por isso que teu pio cresce. Eu falei isso para ele, né? Só que tem o seguinte: tu não pode. Daí foi, né? Eu falei isso para ele, que ele era homem e tal. Aí passou uma semana, de novo ele estava assistindo televisão e lá ele pegou e puxou a cueca e disse: ó, mãe, e mostrou para mim, né? Eu disse: Diego, eu vou te falar uma coisa, tu não pode ficar mostrando para todo mundo isso aí é uma coisa pessoal sua. Então, você não pode ficar se expondo, não pode sair pela rua pelado, que isso é crime. Então, tudo isso tem uma condição. Não pode ficar mostrando para os coleguinhas na escola. Então, isso é uma coisa pessoal sua. Então, as crianças perguntam, então a gente não pode ter pudor de falar. Nós, como mãe, sempre temos que dizer, ó. Eu sempre dizia para eles assim: eu sou mãe. Vocês têm que acreditar que mãe e pai são aqueles que, quando chamam a atenção, é por amor. É por amor. Agora, não vai querer apanhar da polícia. A polícia não bate com amor, não. Mãe, se tiver que bater para corrigir, é por amor e está explicando por quê. Graças a Deus, eu nunca precisei bater, mas eu sempre orientava dentro da lei que não podia fazer isso porque é proibido, que não permite. Então, hoje em dia, os pais, os professores têm que sim conversar com a criança, responder sobre elas. Eu participei muito dos conselhos de garantias de direito. Então, eu fui de 5 conselhos estaduais, da criança e do adolescente. Criamos o Conselho Estadual dos Deficientes no estado do Mato Grosso. O primeiro Conselho Estadual dos Deficientes, eu estava representando a Federação das APAES. No Conselho, fui vice-presidente, também representando a Federação das APAES, que era responsável até pelo Bolsa Família na época. Eu sempre cobrava que teria que ser maior o valor.
Sempre foi assim. Então, o Conselho da Criança, no Conceia, também depois, mais tarde, eu fui também do Conselho das Cidades. O primeiro Conselho Estadual das Cidades do Mato Grosso, eu fui membro, mas eu era representante da ONG Cidadania Divina Luz, onde nós fazíamos esse projeto na rua, que graças a Deus a gente foi vencedor a nível nacional. Concorremos com 2.678 projetos no Brasil, que se chamava Lições de Cidadania, que surgiu lá naquele momento da rua que estavam correndo as crianças. Eu fiz o projeto e concorri pelo Itaú Unicef. Vocês podem dizer o nome aqui, mas foi a Unicef que nos qualificou. O prêmio nosso foi para nós irmos para Goiânia, São Paulo, Brasília e ser qualificado para que mais tarde esse conhecimento adquirido a gente passasse para essas crianças. Tá, hoje nós estamos aqui com o projeto Aprenda e Empreenda, colaborando e trazendo esse modelo de trabalho que nós tínhamos lá, sendo parceiro, como assim como nós vamos divulgar na ONG, que é de Cidadania Divina Luz, todo esse material, a gente está aqui para colaborar. São depoimentos pessoais da vida da gente e de muitas mães que talvez se identificam com o que eu estou falando aqui. Então, eu acho assim, ó, bater nunca é legal, mas a primeira coisa que tem que fazer é conversar com a criança e trazer para ela a lei clara, dizer para a criança: você tem direito, mas tu tem dever também. Eu fui educada desde o jardim de infância em colégio de freira, tanto que nós tínhamos sempre que seguir uma condição rígida da lei dentro do colégio das freiras, que eu depois fui até professora nessa escola e professora dos filhos dos meus professores. E nós tínhamos assim, no colégio de freira não podia entrar na clausura das freiras, a clausura era o local onde as freiras dormiam, né? Então, chegava na porta ali. Anos depois eu voltei lá naquele mesmo prédio, que não era mais colégio de freira. Quando eu cheguei naquela porta que a moça estava me acompanhando para mim ir, vamos, Vera, eu disse, não, mas aí não pode entrar. Não, aqui não é mais a clausura, aqui é agora a nova biblioteca da escola. Então cria na criança um bloqueio, no caso. Não vou fazer isso porque eu tenho que respeitar aquilo, entendeu? Então nós estamos aqui hoje dando depoimento para, de repente, alguma mãe, alguma professora queira alguma informação maior. Eu acredito que é de grande valia esse depoimento pessoal da gente, porque pode acontecer com qualquer uma de vocês dentro de casa. Então, conversar com a criança, conversar como mãe, como professora, tudo aquilo que a criança fizer, ela tem responsabilidade desde pequenininha. A criança entende sim. Se tem que crescer. Meus filhos são assim, eles aprenderam a ler antes de chegar na escola, porque eu eduquei eles para isso, eu ensinei eles. A minha maior decepção, eu como professora sempre via as crianças chegavam e choravam para ficar na escola. Aí eu achava assim, quando eu vou levar minha filha, vai chorar também, né? Aí cheguei o dia que eu fui levar minha filha para a escola com 4 aninhos, eu cheguei, entreguei ela para a professora e eu fiquei na porta, né? Imaginei que ela iria chorar como os meus alunos choravam quando as mães vinham entregar, né? Aí ela olhou para mim, tchau, mãe. Que decepção para mim. Mas é que eu preparei ela que ela iria para a escola, que ela iria conviver algum momento com outros coleguinhas, mas depois ela voltaria para casa, entendeu? Então é assim que a gente tem que educar. E eu fiquei assim então pensei, ela ia fazer a maior choradeira. Não, mas hoje eu penso assim, não, ela estava de boa lá, porque eu eduquei para que ela teria um momento que ela ficaria sozinha, independência, e depois voltaria para casa. Então, é situação assim que passa na vida, e estou aqui compartilhando com vocês essa história para que cada um de nós tenhamos em casa a situação de chegar e conversar com nossos filhos, com nossos alunos, se alguém é professora aí que está escutando, conversar com eles, dizer que tudo tem direitos e deveres. Nunca esquecer que um direito vem atrelado a um dever. Para isso que existe a lei. Então, o Estatuto ECA, muitas pessoas às vezes não contam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mãe tem o direito de cobrar, sim, que a criança cuide do seu material, cuide da sua casa, cuide, tudo tem que ter empreendimento. Agora, há poucos dias, eu estou dando aula particular em casa. As crianças vêm de bicicleta. Aí eu até chamo a atenção para eles, tem que cuidar o bem de vocês. A bicicleta é um bem que o pai trabalhou, a mãe trabalhou para conseguir. Então, vamos cuidar. E despertar neles esse cuidado com o material. Aquilo que o pai dá e a mãe dá, tem que cuidar, assim como na escola, cuidar a escola. Eu também fui educada numa situação assim, que na minha época, e hoje eu observo que é diferente, até as pessoas agem assim,
Na minha época, respeitar uma autoridade. Eu estudei em colégio de freira. Se chegava uma autoridade, independente do partido político que fosse, nós tínhamos que ter o respeito, levantar e não fazer como fazem hoje em dia. Então, está muito assim, eu não gosto daquele por causa do partido, mas naquele momento é uma autoridade ali que está nos representando. Então, tem que ter o respeito de não ficar vaiando, de ficar chamando a atenção. É uma questão assim que tem que se tratar a política dentro de casa, conversar com as crianças e ensinar a palavra respeito. Porque no momento que aquela autoridade está ali, é porque ela foi escolhida pela maioria. Mesmo que eu não tenha escolhido, eu tenho que respeitá-la e fazer com que ajude ela. Como que eu vou ajudar essa autoridade a fazer o melhor de políticas públicas para mim? Quando a gente participa de uma audiência pública, quando a gente participa dos fóruns de desenvolvimento. As audiências públicas é espaço de decisão política. De 4 em 4 anos, existem as conferências municipais, estaduais e nacionais. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi feito também amparado em cima de estudos que teve no município, depois foi para o estado, depois foi para nacional. Em cada município tem hoje em dia vários tipos de conferência da assistência social, que se debate a política da assistência social, a conferência do idoso, que se debate políticas do idoso, aí da criança e adolescente, da mulher. Então, várias conferências onde se busca, junto com a sociedade, elaborar leis. Como o Estatuto foi feito há 30 anos atrás, também foi feita toda essa busca do que deveria ser feito. Então, não surgiu assim, vai ser assim. Não, houve a participação popular. E hoje, quando você não concorda com uma coisa, não é ir lá xingar o político, ofendê-lo. Você tem que participar lá na audiência pública, quando a Assembleia chama, como da Câmara de Vereadores chama, ir lá participar e dar a sua opinião. Quando você participa dessas conferências, você tem direito a voz e voto. Depois você elege os teus representantes ali nessa conferência, que vão para a conferência estadual, que lá de dentro da conferência estadual se retira representantes para a conferência nacional. Até Brasília a gente já foi com as crianças. Então, e muito eles têm essa responsabilidade, eles sabem a noção do que eles vão fazer. Dizer que criança não sabe das coisas, criança sabe sim, adolescente sabe, e nós temos que verificar isso e estimular que nossos alunos, que nossos filhos participem do Grêmio. Hoje em dia não existe mais Grêmio estudantil nas escolas, mas fazer com que se estimule para que essa criança participe na sala de aula, que ela dê sua opinião. Então, a gente está aí para isso, para colaborar, para mostrar o que a gente fez. Temos muito vídeo, muita foto, e autorizado na época pela ONG Cidadania Divina Luz para divulgar, que lá no Face existe, para que as pessoas tenham essa noção de que criança sabe, criança pode e criança deve estar em qualquer lugar. Como a mulher pode estar em qualquer lugar, a criança também pode, mas ela tem que saber sempre que tem direito e que também tem dever a cumprir. Essa é a minha primazia, que eu sempre digo: um direito vem um dever. Então, para qualquer pessoa, para qualquer criança, para qualquer adolescente, para qualquer mulher, para qualquer homem e qualquer idoso, qualquer idosa, todo mundo tem direitos. Então, vivemos numa sociedade que existem regras e nós temos que cumpri-las. Estamos aí para ajudar no que for preciso. Bem, depois de tudo isso que eu passei para vocês, dessa experiência, desses relatórios, dessa questão até da minha vida pessoal, informações sobre mim, sobre meus filhos, sobre a minha vida pessoal, eu vejo assim que tem que conversar desde pequenininho, a criança, e dizer dentro de casa, não é chegar e bater, tu não vai fazer isso, bateu, não. Procura conversar. Eu, graças a Deus, tive 2 filhos, diferença de 15 anos de idade cada um, não vieram ao mundo por acaso, foram planejados. Eu até na época estudei, eu digo assim, brincando, as pessoas brincam. Minha professora de biologia disse: ó, tá, se tu conhecer o teu corpo, eu fiz 1 ano de ciências, eu fiz várias faculdades, eu fiz pedagogia, fiz ciências, fiz gestão pública e, graças a Deus, acabei o curso de direito em bacharel, direito, né? Então, eu estudei para fazer a menina e o menino e segui a regra na época. A minha professora, hoje doutora em biologia, ela disse: ó, para fazer menina nesses dias férteis e para fazer menina a probabilidade é nesses dias. Eu apliquei a lei, a regra e consegui, graças a Deus. Então, eu vejo assim, que nós temos que educar nossos filhos conforme
a nossa sociedade vive. Então, dizer para eles, desde pequenininho, a responsabilidade que nós temos. Temos direitos e também temos deveres. Viver numa sociedade onde temos que seguir regras. Saiu sozinho, quer chegar na adolescência, quer ir para o shopping, explica. Filho, se tu for lá no shopping, tem câmera em tudo que é lugar. Tudo que tu fizer lá está sendo vigiado. E se alguma coisa de errado você vai fazer, vai sobrar para mim, como mãe ou como, né, como responsável por você. Então, orienta a criança. Não deixa ela sem saber de que existe uma lei, de que ela não vai ser punida. Tem punição para quem fizer algo errado. Então, ninguém pode alegar também que não conhece a lei, independente se é uma pessoa estudada ou não. No Brasil é assim. Ah, eu não sabia que não podia fazer isso. Não existe isso escrito lá no código, nos códigos que não. Você pode dizer, eu não sabia disso, eu fiz isso porque eu não sabia, não. Então, desde pequenininha, a criança entende, então explica. Se tu fizer isso, vai acontecer isso. Então, você não faz, não faz, mas não há necessidade de bater se tu explica para ele o que pode acontecer ou não. Então, eu gostaria sim de que vocês, como mães, como professoras, a partir de hoje tivessem uma visão diferente do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não está ali só para eu não posso bater no meu filho. Para que bater? Não precisa bater. Eu não bati no meu filho nem na minha filha. Eu sempre expliquei para eles em cima do estatuto, que era um dever deles, mas eles também tinham que dar uma contrapartida com o dever, com o direito deles, né? O direito deles, mas o dever deles para comigo e com a sociedade, com a escola, com os professores. A palavra fundamental de tudo isso é respeito. Respeito a tudo, respeitar a as pessoas que estão contigo, as pessoas que estão ao seu redor, que daí você vai viver harmoniosamente numa sociedade. Dentro da família mesmo. A criança sendo respeitada, ela vai fazer um clima de família melhor e a mãe, o pai, o professor, tudo vai ser dentro do que a gente exige, que é a questão da harmonia. E o direito à dignidade da pessoa humana.